Olá pessoal, aqui é o professor Marcos do canal Matemática Pauleira e hoje vamos de mudança de base de logaritmo. Para que serve? Como é feita essa mudança de base? Bom gente, a mudança de base de um logaritmo é um artifício usado para que a gente possa resolver alguns problemas de logaritmos, para que a gente possa simplificar e dentro do contexto resolver algumas operações. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Temos o logaritmo de 10 na base 4. O que poderia acontecer com esse logaritmo a partir do artifício da mudança de base? Bom, primeira coisa, ó, a mudança de base consiste em que você transforma esse logaritmo em dois, um sobre o outro, de modo que apareça uma terceira base que seja a base comum desses dois valores. Eu vou traduzir para vocês. Você vai fazer o que? Uma fração. Você vai colocar 2 logs. Um em cima e um embaixo. Então era 1 log. E agora você vai ter 2. Vai ser, ó, log de 10 na base 4. Você vai colocar, ó, o 10. Então vai ser log de 10, ó, na parte de cima. E na parte de baixo será log de 4. Então isso aqui deixa de ser base nesse logaritmo de baixo. Ele passa a ser o logaritmando. Então você vai escolher agora uma base para colocar aqui. Você vai escolher a que você quiser. Então se eu por exemplo colocar 2, ó, aqui eu também tenho que colocar. Lembrando que essa base tem que ser sempre positiva. Eu coloquei 2, mas eu poderia também colocar outro tipo de base, com outro fim, depende do problema e do contexto que eu usar. Então, feito isso, eu mudei o logaritmo de cima. E esse aqui de baixo, ó, esse aqui pode ser calculado, ó, vai dar um logaritmo exato. Vamos calcular o logaritmo de 4 na base 2. Como a gente calcula o logaritmo de 4 na base 2? Vamos chamar isso aqui, ó, de x, ou qualquer outra letra. Esse x é o meu logaritmo. Então, o que é que a gente faz? A gente pega esse 2, que é a base, amplifica, e esse x vem para cima do 2, ó. Então, esse expoente do 2, o expoente da base é o logaritmo. Aí você coloca o igual nessa sequência e sempre esse valor maior que o logaritmando, ele é, no caso aqui, o valor após a igualdade, né? Então, ó, 2 elevado a x igual a 4. É assim que a gente calcula o logaritmo. E como é que a gente vai calcular essa equação exponencial? Calcular o valor de x. O 4 é a mesma coisa de 2 elevado a 2, ó. Então, 2 elevado a 2 dá 4. Então, por que eu chamei 4 de 2 elevado a 2? Para que as bases se igualem e eu possa cancelar uma com a outra. Logo aqui eu tenho que x é 2. Desta forma, eu concluo que o logaritmo de 4 na base 2 é 2. Então, temos aqui, ó, calculamos o logaritmo, agora vamos voltar para a nossa mudança de base. Feito isso, gente, ó, a gente repete isso aqui porque não vai dar um logaritmo exato. Ó. Qual o número que a gente eleva o 2 para dar 10? Ó? Não tem um número exato, vai dar um número bem quebrado. Então, a gente repete aqui o logaritmo de 10 na base 2 sobre... Isso aqui a gente já calculou, ó, 2. Pronto, tá aqui, ó. Então a mudança de base, ela nos dá uma outra perspectiva, ó. O logaritmo de 10 na base 4 é a mesma coisa que o log de 10 na base 2 dividido por 2, ó. Então isso se chama mudança de base. E vocês poderiam, com esse mesmo problema, achar outro tipo de logaritmo, ó. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, ó. Usando aqui, ó, o mesmo logaritmo, podemos fazer outra mudança de base, ó. A gente pode fazer aqui em cima logaritmo
de 10. E embaixo logaritmo de 4 para termos outra perspectiva. Então, ó, que base eu vou usar agora? Eu pensei numa outra base. Vou colocar a base 10. E aqui é a base 10. Essa base 10 pode ser omitida, mas eu vou colocar. Então agora eu tenho, ó, log de 10 na base 10 e log de 4 na base 10. Esse de baixo já é evidente que a gente não vai ter um valor exato. Porque qual o número que eleva a 10 para dar 4? Vai dar um número quebrado, um número decimal. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, ó, calcular esse de cima. Logaritmo de 10 na base 10. Pessoal, quando temos um logaritmo em que o logaritmando é igual à base, ó, esses dois valores são iguais, direto vocês podem colocar a resposta, ó, 1. Então, logaritmo de 10 na base 10 é 1. Logaritmo de 2 na base 2 é 1. E embaixo você mantém, ó, logaritmo de 4 na base 10. Isso aqui é muito útil em alguns problemas de logaritmo, viu? A gente pode fazer muitos exercícios, pode resolver muitas questões de concurso baseadas nesse artifício de mudança de base, ó. Então vejam que o logaritmo de 10 na base 4, ó, é exatamente o inverso do logaritmo de 4 na base 10. Olha que coincidência. Coincidência não, né? Na verdade, é algebrecidência, né? Eu vou colocar aqui, eu vou criar um termo, um neologismo, algebrecidência. Temos aqui log de 10 na base 4, é a mesma coisa que log de 4 na base 10, ó, invertido. Então, o logaritmo de 10 na base 4 é o inverso do logaritmo de 4 na base 10. Bem apropriado. Vamos ver agora uma aplicação da mudança de base num probleminha. Eu quero calcular o log de 2 na base 100. A gente já sabe de cara que não vai dar uma coisa muito exata aqui, mas temos a seguinte informação, que o log de 2 é 0,3. Então, o primeiro passo aqui, gente, a gente pode usar a mudança de base, ó. Então, temos o log de 2, temos que fazer aparecer esse log de 2 na mudança de base. Então, o que é que a gente faz, ó? Vamos pensar o seguinte, que o logaritmo de 2 sem a base aparecer é a mesma coisa de dizer log de 2 na base 10, viu, gente? É a mesma coisa, ó. Essa base 10 é omitida. Então, vamos fazer aparecer esse 10 aqui na base e aqui logaritmando 2 para a gente poder usar o valor 0,3. Então, vamos para cá, ó. Convenientemente, vamos colocar, ó, logaritmo de 2 na base 10, ó. Vamos mudar a base dele, dividido pelo logaritmo de 100 agora, ó. Na mesma base 10. Viram que eu mudei a base, era 100, transformei em 2, que agora com a base 10. Aí, o que é que a gente vai fazer, ó? Já temos esse valor aqui, ó. 0,3, log de 2. Já temos a aproximação. Então, agora, vamos substituir isso aqui por 0,3. Lembrando que é uma aproximação, viu, gente? É uma aproximação. E isso sobre de 100 na base 10. Esse logaritmo de 100 na base 10. Como é que a gente calcula o logaritmo de 100 na base 10? Vou fazer aqui no cantinho. Vou fazer em outra folha, que é melhor. Logaritmo de 100 na base 10, gente, eu vou chamar de x, ó. Para quem não tem a prática. Quem já tem a prática já sabe que resposta é, mas eu vou resolver. Eu sou teimoso, ó. Então, eu vou pegar, ó, o número 10, que é a base, vou elevar ao x e vou igualar ao 100. Vamos igualar essas bases. Vamos colocar tudo em base 10. Ó. 10 elevado a x igual 100 a mesma coisa de 10 vezes 10. Ó. 10 elevado a 2. Igualando, podemos fazer isso. Ó. Cancelar. Logo,
x vai ser 2. O logaritmo de 100 na base 10 é 2. Vamos voltar para lá agora. Transformando isso aqui, ó, em 0,3 e calculando esse logaritmo, temos o que? Logaritmo de 100 na base 10 igual a 2. Vamos imaginar esse 0,3 como 30 centavos, que é uma aproximação. Tem um zero logo após. 0,30, depois tem 1 e assim vai. Então agora eu vou fazer essa divisãozinha. Quanto é 30 centavos dividido por 2? A metade de 30 centavos, ó. Resposta: aproximadamente 15 centavos. 0,15. Para isso que serve a mudança de base, essa notação, esse artifício dos logaritmos que nos ajuda a perceber valores e assim fazer algumas relações entre eles. E aí podemos calcular valores aproximados, dadas algumas informações. Bom, galera, por hoje era isso. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Valeu!